Esse trimestre estamos estudando lições Tesouros da Verdade, vivendo a vida cristã. Diversos aspectos práticos relacionados à vida diária do cristão, do discípulo de Cristo, nós temos considerado. Tivemos algumas lições anteriores abordando a questão da organização da Igreja de Cristo, o seu desenvolvimento, atividades relacionadas à igreja. Na lição anterior, nós estudamos acerca do batismo e como isso assinala a entrada da alma no hall de membros, aqui abordando apenas a questão, estou mencionando apenas a questão mais organizacional, né, da situação, mas a lição abordou os aspectos espirituais também relacionados a isso. E agora nós vamos avançar em uma outra prática que tem tudo a ver com a organização da Igreja de Deus nesse mundo. Sem isto, todo o sistema fica comprometido. E Deus sabia disso. Tanto é que nós vamos ver ao longo da lição que quem estabeleceu esse sistema que vamos estudar foi o próprio Deus. Não foi ideia de qualquer ser humano do presente ou do passado, mas o próprio Deus. O título da lição é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O verso que lemos em Lucas, capítulo 12, 42 a 44, nos diz: E disse o Senhor: Qual é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Vemos aqui então um servo fiel, um mordomo que realmente cumpre com o dever. E o pensamento da inspiração: além de todas essas doações sistemáticas e regulares, havia questões especiais que exigiam ofertas voluntárias, tais como o tabernáculo construído no deserto e o templo erguido em Jerusalém. Deus fez essas exigências ao povo visando não apenas o próprio bem deles, mas também a criação de um método para sustentar seu serviço. Sobre essas questões de mordomia, essas contribuições sistemáticas, nós vamos ver então ao longo da lição. Vamos ao primeiro tópico: trabalhando sob maldição. Então já vamos ver que aqui vai ser apresentada uma situação de trabalho, um momento da história do povo de Israel em que estavam passando por dificuldade. O que aconteceu aos judeus enquanto construíam o templo? Irmão Wagner. Bom, irmão Luzilei, o texto aqui de Ageu no capítulo 1 traz aqui a história, né? Não é uma história interessante, né? Não é um capítulo interessante, mas conforme a pergunta aqui, eles estavam sob grande maldição, né? Porque eles não priorizaram, nesse caso, a reconstrução do templo, né? Então a palavra de Deus aqui nos diz assim: considerai os vossos caminhos, vocês semeais muito e colheis pouco, né? Comeis, não fartais, bebeis, porém não saciais, estão recebendo o salário, mas ele parece que está em saco furado. Então estavam debaixo de grande maldição, porque a prioridade deles não era, nesse caso, a reconstrução do templo, né? Eles estavam correndo atrás de seus próprios interesses. Exato. Então, de fato, trabalhando sob maldição, né? Trabalhando sob maldição. E nesse contexto, bom, a próxima pergunta vai elucidar mais, mas nós podemos entender, porque já nessa resposta, é que eles haviam, né, por essa atitude de abandono da obra de Deus, da reconstrução do templo, eles haviam atraído essa maldição, né? Exatamente. Não é que Deus impôs sobre eles de uma forma ou de um modo onde eles não tinham qualquer culpa com a questão. Eles tinham. E vale a reflexão, eu quero trazer isso para a atualidade, porque todas as vezes que passo por esse trecho de Ageu, penso, né, no tempo presente. Quantas vezes nós também, por um interesse egoísta, retemos de doar, de ajudar, de contribuir com a causa de Deus ou com o necessitado, porque nós estamos investindo nisso, investindo naquilo,
e queremos acumular bens, queremos acumular dinheiro, queremos construir uma fortuna. E talvez não recebamos uma maldição como essa que eles estão aqui vivenciando, né? Mas mais à frente na lição, inclusive, vai dizer que esses que não recebem essa maldição ainda estão numa situação pior do que daqueles que recebem, e por conta disso se apercebem da situação e têm a oportunidade de se arrepender e se converter, né? Exatamente. Ô, Luisley, mais um Sim. detalhezinho nessa pergunta. O povo tinha voltado recentemente do exílio, né? Uhum. Então, o coração deles deveria estar mais grato, né? Ou seja, eles estavam agora na sua própria terra e eles voltaram desse exílio recentemente, né? Mas o foco deles estava nos seus próprios interesses, né? Em construir uma casa bonita. Isso muitas vezes hoje, isso deve mexer conosco também. Às vezes nós estamos na igreja, né? No templo, às vezes precisando de um acabamento, às vezes em construção ou em reforma. Nós devemos estar pensativos, né? Bom, eu estou na minha casa com tudo arrumadinho, né? E o templo do Senhor, né? Muitas vezes demora anos e anos na reforma de um templo ou na construção de um templo, que poderia ser muito mais rápido. Uhum. Mas nós, muitas vezes, estamos muito mais confortáveis, né? Em nossa casa e não pensamos. Deveríamos pensar assim como houve com o povo ali os judeus ali nessa época, né? Eu estou aqui na minha casa confortável e o templo do Senhor. Será que eu não poderia fazer mais, né? Uhum. Será que eu não poderia priorizar? Então, isso serve de reflexão até nos dias de hoje, né? Exatamente. Vamos à pergunta B. Como Deus vê a retenção de dízimos e ofertas? É duro. Essa pergunta aqui, Luzilei, eu entrei na faculdade de Direito em 2003, né? Ou seja, 20 anos. Há 20 anos atrás eu fiquei muito pensativo nessa pergunta e refletindo muito em Malaquias no capítulo 3, né? Uhum. Porque a resposta para essa pergunta é roubo. Uhum. Né? Como Deus vê a retenção de dízimo e oferta? Roubo. Mas o 8º mandamento, ele fala sobre furto, não é isso? Uhum. Existe uma diferença grande entre roubo e furto. Eu ficava sempre me perguntando, será que era isso mesmo com o profeta Malaquias? Será que Deus falou isso mesmo através do profeta Malaquias? Roubo, né? Roubará o homem a Deus? E é de fato, no original, né, no hebraico, essa questão do roubo era tirar a força. Vocês estão tirando a força o que é meu. Uhum. Então, qual que é a diferença entre furto e roubo no Código Penal? Um é subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Nesse caso, furto, né? Artigo, se não me falha a memória, 155. O artigo 157 do Código Penal é que eu estou trazendo aqui à luz do aspecto jurídico, né? Aí o roubo diz assim, olha, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel mediante ameaça ou agressão. Então, Nesse caso, o roubo, né? Nesse caso, o roubo. Então, o povo estava tirando a força que era de Deus e ameaçando ainda com o seu procedimento. Então, eu compreendi e, de fato, é duro, né? Essa expressão, ela é dura, né? Mas, quando nós, muitas vezes, retemos o que é de Deus, nós estamos roubando e não furtando, né? Uhum. A pergunta continua. Quais são as consequências de retê-los e por que isso resulta em maldição? A consequência é maldição, né? A maldição veio para o povo de Israel naqueles dias, não é isso? Eles já estavam sob maldição, por isso que a mensagem de Malaquias foi oportuna, né? Uhum. Eles já estavam, né? Tudo que plantava não colhia, às vezes estava próximo de colher, vinham os gafanhotos e acabava, né? O destruidor, né? O devorador. Os animais, né? Muitas vezes estavam nascendo defeituosos, estavam tendo prejuízo em uma série de aspectos, né? Então eles já estavam sob maldição porque eles haviam se afastado do plano de Deus, né? Eles não estavam devolvendo o que pertence. E se nós lermos o livro do profeta Malaquias, desde o início, é uma série de repreensão, né? E nós vimos que o povo havia se afastado de uma série de desígnios de Deus e agora Deus os chamava para uma reforma. E também foi no aspecto da mordomia, né? Certo. Agora, existe essa questão da maldição. Por que que
essa condição resulta, né, nessa maldição? Saiu do canal da bênção, né? Aham. Toda vez que você sai do canal da bênção, você está sujeito à maldição. E qual é o canal da bênção? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, a Ellen White, irmão Lusley, fala muito sobre o dízimo honesto. Se você ler ali no Conselho sobre Mordomia, muitas vezes ela fala sobre o dízimo honesto. Não quer dizer que o povo de Israel não estavam devolvendo, mas estavam devolvendo do pior. Né? Alguns não devolviam, outros levava o cereal mofado, levava o pior dos alimentos. Você pode ver isso no contexto do livro do profeta Malaquias. Então, a Ellen White fala sobre um dízimo honesto. Então, o dízimo é 10% da renda. E muitos pensam assim, não, o pastor não vai ver, né? Não sabe quanto que eu ganho. Mas vou dar ali uma parte do meu dízimo, pelo menos perante a igreja eu estou bem, não é isso? Perante Deus. Então, a maldição, ela vem. Aquele que negligencia, aquele que retém e aquele que não devolve o dízimo honesto. Agora vai ver um pedacinho da nota que eu acho que é um dos mais importantes aqui, Luzilei. Eu queria gastar só mais um pouquinho de tempo nisso, porque muitas vezes a maldição não vem assim, da forma que muitos imaginam, né? A pessoa está negligenciando, está retendo, mas está tendo uma vida normal. Aparentemente está prosperando. Aparentemente. Aí me recordo de Asaf, não é isso? Ele estava ali questionando, né, por que muitos não eram fiéis, estavam prosperando, você recorda? Sim. Salmo 73. Salmo 73. Eu faço um link com esse contexto aqui. Muitos estavam por Senhor, muitos aí não estão andando fiel, estão prosperando, né? Tem fartura, tem de tudo. Diz que os seus pés quase fizeram o quê? Se resvalaram. Se resvalaram. Quase caiu. Quase caiu. Então Deus lhe permitiu, né, seus olhos serem abertos e ele viu o fim. Não é isso? Então, esses que não sofrem nenhuma perda agora, não estão debaixo de maldição, mesmo retendo o que pertence ao Senhor, o caso deles é mais desesperador. Porque se os olhos pudessem ser abertos, veria o fim. Infelizmente. Né? A pergunta C é uma continuidade, né? Então, o que é necessário para provocar uma mudança? Então, supondo que a pessoa está numa condição deficiente diante de Deus, né? Não está devolvendo com fidelidade o dízimo, não está também compartilhando dos seus recursos em ofertas, ele está fora do canal da bênção. Como corrigir isso? Autoexame, né? Será que eu estou no caminho da bênção? Né? Será que eu estou no canal da bênção? A palavra de Deus nos diz lá em Ageu, no capítulo 1, versículo 7, né? Considerai os vossos caminhos. Uma reflexão. Será que eu estou, de alguma forma, roubando a Deus? Né? Será que eu estou retendo o que é de Deus? Então, requer um autoexame, uma consideração. Né? Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor faz uma proposta, né? Voltai para mim, não é isso? E eu tornarei para vós, não é isso? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. E quem fala isso é o Senhor dos Exércitos. Então, se você quer experimentar, não é isso? Uma mudança, torna para o Senhor. Se coloca novamente no canal da bênção, porque quem promete, Luzilei, aí não é o pastor, não é o obreiro, é quem? O Senhor dos Exércitos. Não é alguém que tem recursos finitos, Finitos, poucos ou quase nenhum, mas é alguém que tem abundantes bênçãos e pode, de fato, compartilhar, né, conosco, comunicar conosco. Comunicar. E o próprio profeta Ageu, que nós estamos estudando aqui, ele fala, olha, Deus é o dono da prata E do ouro. e do ouro, é tudo dele. Não temos nada, irmãos. Nós somos meros mordomos administradores. Né? Isso. Então, se estamos vivendo numa situação semelhante ao do povo de Israel naquele tempo pós-cativeiro egípcio, pós-cativeiro babilônico, né? Onde tinham desviado o seu foco de atenção, agindo de uma forma egoísta, retendo recursos para a reconstrução ali do templo, significa, se estamos nessa condição, estamos vivendo sob maldição. Mas esse tópico, ele fecha nos apresentando
uma possibilidade, nos apresentando uma saída. E se esta é a nossa situação, vamos aceitar esse convite desta pergunta C. Vamos refletir, vamos entender qual é a nossa condição e vamos estabelecer um novo concerto com Cristo para que essa situação seja corrigida. Irmão Luzilei, o Sim. povo reconsiderou. Uhum. E grande foi a bênção para aquele momento também. Né? Eles reconstruíram, priorizaram, reconsideraram e Deus abençoou grande e ricamente. Como foi com eles, pode ser conosco também. Conosco também.